Olá, bem-vindos a mais um episódio do ADEN Talks, uma iniciativa da Agência para a Energia. O meu nome é Nusa Rosa, coordeno a área de Estratégia, Planeamento e Política Pública. Para a sessão de hoje temos aqui o tema, de facto, a política pública no contexto do mercado energético e na vida dos cidadãos, a relevância que a política pública tem nestes dois grandes temas, com o grande foco aqui na transição energética e, portanto, notando aqui o papel da política pública desde o desenho, a implementação e a monitorização da política pública. Para esta nossa sessão de hoje temos António Costa Silva, ex-ministro da Economia e do Mar, autor do Plano de Recuperação Económica Nacional, professor, gestor, portanto aqui um grande especialista na área de energia. Bem-vindo, António Costa Silva, é um gosto e obrigado por ter aceito este nosso convite da ADEN. Muito obrigado. Antes de mais, aqui para contextualizar, portanto, o nosso tema, a crise climática tem sido apontada como uma das grandes ameaças da humanidade e também para o meio ambiente. E, portanto, aqui as várias soluções para tentar resolver o trilema energético, portanto, aqui na ótica da sustentabilidade, da acessibilidade e da segurança, são apontadas cada vez mais como um caminho para tentar minimizar estes impactos desta crise climática. E, portanto, aqui neste contexto, qual é que é a sua opinião relativa ao impacto que as políticas públicas devem ter, para tentar minimizar esta crise climática, nunca esquecendo o cidadão e a importância que o cidadão tem neste contexto? Sim, muito boa tarde. Os cidadãos são cruciais em toda a transformação energética, a mudança de hábitos e fazermos face, de facto, àquilo que é a maior ameaça que pensa a espécie humana. Nós estamos muito distraídos com toda a fragmentação geopolítica e geoeconómica que assistimos hoje no mundo, mas não podemos esquecer nunca que esta é realmente a maior ameaça. Nós estamos a ver uma degradação completa do sistema climático da Terra, estamos a perder milhões e milhões de quilómetros quadrados de massa de gelo no Polo Norte e no Polo Sul. O gelo é um estabilizador do clima da Terra. Se ele desaparece, parte da radiação solar que incide sobre o gelo e que é refletida deixa de o ser, e o aquecimento dos oceanos é incontornável. Acresce a isso que o hemisfério norte, 25% do hemisfério norte está coberto pelo chamado permafrost, que é um solo gelado, e debaixo desse solo estão armazenados 1,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico. É 2 vezes o carbono que está na atmosfera, é 3 vezes o carbono que está nas florestas. E, portanto, quando falamos de transição energética e de sustentabilidade, estamos a falar aqui do futuro da vida neste planeta. Porquê? Porque se este carbono é libertado para a atmosfera, com o aquecimento global que está em curso, nós chegamos a uma situação que pode configurar aquilo que o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, disse de forma paradigmática: porque que precisamos de economia se não conseguimos respirar? E, portanto, este problema é um problema fulcral. E é por isso que as políticas públicas que foram desenvolvidas no país ao longo das últimas décadas são absolutamente cruciais. Elas começam com o governo do engenheiro António Guterres e o seu secretário de Estado da Energia, o professor Eduardo Oliveira de Fernandes, que lançou o programa E4. O programa E4 é o grande impulsionador da transformação da matriz energética portuguesa. Nós entramos no século XXI a depender em 89% dos combustíveis fósseis e hoje conseguimos reduzir cerca de 25, 26 pontos percentuais dessa dependência. Portugal é um dos países do mundo que tem feito um percurso absolutamente extraordinário a esse nível. Na última década conseguimos reduzir 38% das emissões de dióxido de carbono que estão na atmosfera. Nós temos hoje entre 70% a 75% da eletricidade que o país consome, que provém de energias renováveis. O Portugal também foi um país que acabou com as centrais a carvão e, portanto, estamos a desenvolver aqui um caminho que é um caminho fulcral. E está ligado a outra questão central da sustentabilidade, que é a competitividade que têm as energias renováveis, sobretudo a energia eólica e a energia solar. Nós somos dos países da União Europeia que têm preços da energia mais baixos, são atestados pelos dados do Eurostat. Em 2024 foram 26% abaixo do preço médio da energia na União Europeia. O que às vezes complica em termos do preço no mercado grossista é o déficit tarifário, que a ERSE está a tentar que o pagamento seja feito de uma forma muito rápida e, a meu ver, tem que se diluir no tempo para não penalizar os consumidores e conseguirmos capitalizar esta vantagem competitiva enorme. E depois no setor industrial são os custos das emissões de CO2. No governo a que pertenci, o 23º Governo Constitucional, nós tínhamos alocado verbas do Estado para ajudar as empresas a pagar esses custos
relacionados com as emissões de CO2, são sobretudo das indústrias mais poluentes e de algumas das que são fulcrais no país, e tudo isso aconteceu. Agora a questão coloca, portanto, o impacto das políticas públicas. Nós temos aqui uma grande política desenhada há décadas atrás, e ela foi absolutamente eficaz na transformação da matriz energética portuguesa, como todos estes dados demonstram. E é por isso que na COP28, que teve lugar em Dubai, Portugal foi reconhecido como um dos países do mundo com melhor desempenho climático e com melhor percurso na transição energética e na sustentabilidade. Queria também chamar a atenção que a guerra da Ucrânia, no dia 24 de fevereiro de 2022, mudou muita coisa na Europa. A Europa dependia do gás barato que importava da Rússia, sobretudo da Alemanha e os países da Europa Central e da Europa de Leste, e nessa noite tudo mudou a nível do paradigma energético europeu. Eu sou das pessoas que foi convidada muitas vezes pelos deputados portugueses ao Parlamento Europeu para discutir a política energética da Europa na primeira década deste século, e portanto o fito de todas essas intervenções era provar que nós já recebíamos nessa altura cerca de 50% do gás natural liquefeito que o continente importava na Península Ibérica, e era ligar todo o sistema de gasodutos da Península Ibérica com a Europa. E a Europa sempre recusou isso. A meu ver, foi uma miopia política extraordinária, porque se tivesse ligado, tinha diversificado o abastecimento de gás e de energia. Isso também mostra a importância que as políticas públicas têm, não só quando são positivas, mas quando elas são por omissão, o que podem provocar. E é evidente que em 2022 o governo, a pertence ao 23º Governo Constitucional, tomou posse algumas semanas depois da invasão da Ucrânia. Como se recorda, os custos da energia dispararam na Europa, e o governo tomou medidas que, a meu ver, foram muito eficazes. A primeira foi o mecanismo ibérico de contenção dos preços da eletricidade. O mercado de eletricidade na Europa é um mercado marginalista, significa que o preço da eletricidade é determinado pela última fonte de energia que é utilizada para responder à procura em determinado momento, e invariavelmente é o gás. Como o gás barato da Rússia fosse substituído pelo gás importado dos Estados Unidos e do Qatar, que era muito mais caro, nós tivemos os preços da eletricidade, e ainda temos em alguns países europeus, a Alemanha, os preços da eletricidade hoje são 3 vezes superior aos Estados Unidos, e a competitividade da indústria alemã também está sob a ameaça. A política que nós desenvolvemos em Portugal e em Espanha com este mecanismo ibérico foi para dissociar os preços da eletricidade exatamente dos preços do gás, e teve uma repercussão muito grande ao nível dos consumidores, quer em Portugal, quer em Espanha. Depois adotamos uma outra medida muito significativa, que foi reduzir o IVA da eletricidade. Isso beneficiou cerca de 5 milhões de pessoas e foi absolutamente vital. Depois foi a transição para o mercado regulado do gás, porque as pessoas estavam expostas no mercado normal de spot a preços que eram incomportáveis, e essa transição ajudou também cerca de 1,3 milhões de consumidores a comportarem os preços da energia nessa altura. E nesse caso as faturas de eletricidade chegaram a reduzir-se cerca de 70%. E depois também foi o conjunto de políticas que adotamos para proteger os consumidores portugueses do avanço brutal dos preços dos combustíveis. Houve uma redução significativa e o governo despendeu cerca de 1.500 milhões só em 2022 para ajudar a esse consumo. Portanto, as políticas públicas também são estruturais ao nível das transformações e da matriz energética, mas também são muito importantes pontualmente e episodicamente para conter os preços e ajudar o desenvolvimento das famílias, da economia, das empresas. Sim. E isso é absolutamente transformador ao nível do país. Ok. Então, olhando aqui para este último episódio que nós referimos, em 2022, esta crise geopolítica que tivemos com um particular foco na Europa, e portanto referiu um conjunto de medidas que o nosso governo na altura adotou e que beneficiaram diretamente o cidadão. Aqui para dar aqui um contexto um bocadinho mais amplo sobre a política pública, na altura foi desenvolvido um plano de poupança de energia que visava precisamente a redução da dependência energética, neste caso do gás, e portanto este foi um plano implementado pelo aquele governo na altura, que se traduziu em ótimos resultados para o cidadão, também muito na ótica da capacitação e da informação, porque isto também é muito importante. Se nós queremos aqui abordar os temas de transição energética, a redução de consumos, portanto é muito importante aqui também esta aproximação com o cidadão, e isto para fazer a ponte com o quê? Portugal na altura foi até reconhecido como um dos melhores países que tinha medidas mais robustas e que para o efeito na altura criou inclusive uma comissão de acompanhamento para fazer o acompanhamento regular da implementação deste plano e desta monitorização, e portanto aqui vemos um exemplo claro de que tivemos um problema, o contexto
a geopolítica, esta crise geopolítica, implementação de medidas concretas, próximas do cidadão, tendo sempre como objetivo não impactar negativamente a economia e referindo o exemplo que deu sobre a redução do IVA, portanto, a redução direta na fatura do consumidor. E, portanto, aqui conseguimos fazer um bom apanhado e um bom exemplo de todo o ciclo, né? Isto é de facto o 360 da política pública, desde temos o problema, como é que vamos conseguir ultrapassá-lo, minimizando qualquer tipo de impacto. Se me permite um comentário sobre isso, portanto, essa medida que está a falar, que é o Plano de Poupança da Energia, que é a resolução do Conselho de Ministros 82 de 2022, de setembro de 2022, foi fulcral e nós só conseguimos implementar tudo isso e alcançar os resultados que alcançamos porque também trabalhamos em estreita colaboração com a ADN. E a ADN, que agora faz 25 anos, é uma instituição que é fulcral. Eu sou das pessoas que acredita que a qualidade de um país depende muito da qualidade das suas instituições. O Daron Acemoglu e o James Robinson, no seu famoso livro Porque Falham as Nações, indicam 3 fatores que são cruciais para o sucesso das nações, e o primeiro é a qualidade das instituições, o segundo é a inteligência das políticas públicas, sobretudo das políticas económicas, e o terceiro é a capacidade de construirmos mercados inclusivos. Este plano de poupança de energia que foi desenhado nessa altura tem múltiplas medidas, desde a iluminação dos edifícios, começando pelos edifícios públicos, mas também com recomendações muito fortes para o setor privado, a questão do aquecimento. A gente não tem ideia, mas reduzir 1 grau Celsius no termostato tem às vezes um efeito extraordinário. Isso para os consumidores é muito importante. A própria duração do aquecimento e a sua redução, a otimização da iluminação, sobretudo recorrendo ao LED. As lâmpadas incandescentes convencionais são lâmpadas que desperdiçam muita energia e, portanto, se passamos ao LED, ele pode ser muito significativo. E o que é que aconteceu? A Europa diminuiu, com base nos planos de poupança de energia, cerca de 15% do consumo de gás e diminuiu cerca de 6,8% das emissões, no geral, da Europa. Portugal esteve muito acima desses valores. E é por isso que as instituições europeias reconheceram o trabalho do país, não só com as medidas robustas, mas também com todo o sistema de acompanhamento e de follow-up e, sobretudo, de reporting e com a transparência absoluta. E, neste caso, eu também gostava de parabenizar a ADN, que ajudou muito a contribuir para esse sistema. Eu sou das pessoas que acredita profundamente que nós hoje, no século XXI, não podemos governar os países como se governava há 1 ou 2 séculos atrás. Isto é só de cima para baixo. Temos que governar também de baixo para cima, com as plataformas de cidadãos, as instituições, como a ADN e outras que são grandes plataformas colaborativas. E a ADN, neste caso, tem desempenhado um papel fulcral para ligar não só aos vários setores da economia, mas para ligar diretamente aos cidadãos. E se os cidadãos não são trazidos a esta grande transformação e não percepcionam que os hábitos, a mudança dos hábitos de consumo, a luta contra o desperdício, a adoção da economia circular, enfim, todo um conjunto de medidas que são fulcrais, não só para utilizarmos mais eficientemente a energia e os recursos, mas também para o país ter um caminho cada vez mais consolidado na transformação energética e na sustentabilidade. E aqui é muito importante o tipo de exemplos que deu relativamente como conseguimos economizar energia. E, portanto, falámos aqui sobre implementação de medidas, digamos, físicas, a substituição de LEDs, por exemplo, conforme referiu, mas existem as medidas comportamentais, não é? Que não têm custo direto. E é aqui que volto novamente, a informação, a sensibilização, a capacitação das pessoas, estar próximo das pessoas, pode ser considerada como fundamental para termos aqui esta transição energética mais sustentável, mais justa, mais inclusiva, isto na ótica das pessoas entenderem o propósito e a mais-valia desta alteração de comportamentos, que lá está, que tem por trás sempre a política pública, não é? O caminho que nós queremos levar. Sim. Há um grande economista norte-americano, que é o professor Greg Mankiw. Ele diz que a espécie humana responde a incentivos. E nós tivermos os incentivos corretos, mesmo para acelerar a mudança de comportamentos, nós vamos conseguir trilhar um caminho significativo. Eu penso que a literacia energética no país é ainda um dos pontos que está sempre sob análise e é necessário fazermos mais, mas ela tem avançado muito. Vejo muitas vezes, quando nos supermercados, enfim, na vida pública, a atitude dos consumidores hoje muito mais preocupados com a pegada carbónica. Nós temos uma geração jovem que já percebeu que o seu futuro também depende fortemente disto. Nós não podemos esquecer que a transição energética é a resposta crucial às alterações climáticas. As alterações climáticas são hoje uma preocupação
muito grande a nível de todo o espectro da sociedade. Nós estamos de facto a viver já a sexta extinção em massa das espécies. Vemos nas últimas décadas a extinção de espécies anfíbias como nunca antes. Já perdemos 1/3 dos recifes de corais, 1/3 dos tubarões e das raias, 1/3 dos moluscos de água doce, 1/4 dos répteis, 1/5 dos mamíferos, 1/6 das aves. Portanto, é impressionante o que está a acontecer. E a biodiversidade é o nosso seguro de vida neste planeta. Se nós deixamos que ela desapareça, nós vamos ter problemas sérios no futuro. E o primeiro cientista no mundo que relacionou a temperatura da Terra com a acumulação de dióxido de carbono na atmosfera foi o químico sueco Arrhenius. E em 1896 ele fez uma previsão que está em linha com os mais modernos modelos climáticos. Se nós deixarmos que a concentração de CO2 na atmosfera passe dos 270 partes por milhão que existiam antes da Revolução Industrial para o dobro, nós podemos ter a aceleração do aquecimento em todo o planeta. E é muito importante para os consumidores portugueses também entenderem que Portugal é dos países mais afetados pelas alterações climáticas. Porquê? Porque o aquecimento dos oceanos provoca a expansão térmica do mar. E a expansão térmica pode ser muito danosa para os países, sobretudo os países ribeirinhos. Nós já temos 25% da nossa costa sob erosão. Nós temos na faixa litoral do país concentrados cerca de 75% da população e 80% do PIB, e portanto aqui também é preciso descentralizar o crescimento da economia. E é por isso que outra grande política pública que veio associada à visão estratégica que preparei e depois ao PRR são as agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras estão a transformar completamente a economia portuguesa e espero que também os próprios comportamentos dos cidadãos. Uma delas é liderada pela nós, que é a Agenda Bi-Neutral, que é preparar o país para as cidades mais inteligentes no futuro. Eles estão a desenvolver toda a plataforma de dispositivos ciberfísicos para regular os fluxos de pessoa, de energia, de resíduos nas cidades, e evidentemente isto também apela à própria mudança de comportamento dos cidadãos. E porquê? Porque as cidades ocupam 2% da área do planeta, mas nelas já vive 60% da população, são responsáveis por 75% do consumo da energia e 80% das emissões. Se nós não alterarmos o paradigma das cidades, não vamos conseguir consolidar a transição energética. E esta agenda é crucial. Há uma outra que é liderada pela Bosch Portugal, que é relativa aos edifícios. Atenção que os edifícios são responsáveis por cerca de 40% das emissões mundiais de CO2, e eles estão a desenvolver toda uma geração de equipamentos híbridos para a combustão, mas utilizando gases renováveis, utilizando hidrogênio. Já desenvolveram um esquentador instantâneo elétrico, portanto substituindo as fontes mais poluidoras por outras que podem ajudar nesta transformação. Nós temos uma outra grande agenda que é liderada pela DST, uma das nossas grandes empresas que está sediada em Braga, e de facto eles estão já a apostar na construção modular com materiais recicláveis. Podem ser muito importantes porque nós temos que adotar a economia circular em todos estes pontos. E eles também têm uma outra agenda que é muito importante também a nível dos consumidores, que é a das baterias. E porquê? Porque nós somos utilizadores de dispositivos eletrónicos, utilizamos e deitamos fora e acumulamos lixo sem precedentes. Esta agenda agarra nesse lixo, sobretudo a partir das baterias, recupera os materiais. Eles são capazes de recuperar em 98% dos materiais, quer do cátodo, quer do ânodo, e portanto é a economia circular a funcionar. Eu acho que isto é uma grande lição também para nós todos. E porquê? Porque, a meu ver, um dos erros que a nossa civilização cometeu a certa altura foi divorciar-se completamente da natureza. Pensamos na nossa arrogância, podíamos construir civilizações avançadas, consumir todos os recursos e mais alguns, não ligar absolutamente nada aos ecossistemas, e essa arrogância hoje estamos a pagá-la caro. Se nós olharmos para a natureza é quase perfeita no seu funcionamento. Porquê? Porque opera com a energia livre do Sol, interage geoquimicamente com todos os sistemas terrestres, e ela é capaz de produzir ecossistemas que são eficientes, são operativos e, atenção, são regenerativos. E é este conceito de regeneração que nós também temos que introduzir na economia e nos comportamentos, e ter toda a atenção à maneira como processamos os resíduos, como separamos os resíduos, como os tratamos e como a partir deles podemos recuperar algumas fileiras para a economia nacional. Então aqui temos mais um exemplo claro do benefício das políticas públicas, porque referiu o PRR, portanto o Plano de Recuperação e Resiliência, que foi também criado no contexto que referimos há pouco, de crise geopolítica, não é? Vem aqui sobre base do mecanismo de recuperação e resiliência europeu.
que é, portanto, aqui instrumentos financeiros que nos ajudam a desenvolver a economia, a ultrapassar as nossas barreiras, os nossos problemas tecnológicos, isto pegando nas agendas mobilizadoras que referiu, que estão integradas no PRR, e, portanto, é aqui um conjunto de iniciativas tentando melhorar a economia através do desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, sempre para o benefício do cidadão. Naturalmente, não impactando a economia, portanto, até referiu aqui o tema da economia circular, não é? Que o tema das baterias, e, portanto, é mesmo muito importante aqui todo este espectro, e, portanto, pode-se considerar naturalmente que o PRR é um ótimo exemplo de implementação de política pública em todo o seu espectro. Sim, sim. E no PRR, se me permite, há um outro setor que é muito importante e que eu defendo acerrimamente, que é a descarbonização das indústrias mais poluentes. Nós temos um grande pacote de mais de 820 milhões de euros para as indústrias mais poluentes que nós temos no país, as siderúrgicas, petroquímicas, cimenteiras, e eu registro hoje com grande satisfação o grande empenho que todas essas indústrias estão a ter na transformação dos seus próprios processos produtivos. Eu acho que os cidadãos também é muito importante compreenderem que os cidadãos fazem um esforço, as empresas estão a fazer um esforço. Se nós olharmos, por exemplo, para a indústria cimenteira, eles estão a substituir os fornos que tinham no passado por fornos elétricos, estão a eletrificar todos os seus processos produtivos, estão a usar tecnologias para produzir cimento que usam a fusão e a eletrificação, e as emissões de CO2 podem ser cerca de 2/3 inferiores às que são hoje. O clinker, que é o material do cimento, que é um dos materiais mais poluentes, hoje em dia já está a integrar materiais recicláveis, e eu penso que com o desenvolvimento da inovação e da tecnologia isto pode ser crucial. A indústria petroquímica também já utiliza gases renováveis, as siderurgias substituíram os fornos, os altos fornos que eles tinham no passado, por fornos elétricos, e eu acho que este procedimento é um procedimento absolutamente fulcral. E depois no âmbito, no contexto integral do país, não podemos esquecer que as políticas energéticas que já estivemos aqui a discutir e a transformação da nossa matriz energética dá ao país competitividade apreciável para o futuro. Repare na visão estratégica que preparei em 2020, depois foi traduzida no PRR, uma das grandes questões era atrairmos as indústrias de dados, porque a economia de dados vai representar cerca de 1/3 do crescimento da economia mundial. E o que se passa, naquela altura disse que Portugal tinha uma posição fulcral no Atlântico, foi muito criticado por isso, que nós somos um país periférico, atrasado, pobre, aqueles mantras com os quais eu estou radicalmente em desacordo. E o que é que acontece? No 23º Governo Constitucional nós conseguimos atrair cerca de 8 mil milhões de investimento para os centros de dados de Sines. E porquê é que essas companhias internacionais estão a vir? Porque a energia é barata, porque nós somos dos países da União Europeia que mais engenheiros forma, engenheiros de grande qualidade, porque o país é seguro e é estável. E agora verifico, nos últimos dias, a Ministra da Energia já anunciou que há mais de 30 novas propostas de centros de dados. Quer dizer, aquele que era uma fileira que começou, nesta altura está em grande desenvolvimento. E por isso é preciso acelerar a consolidação das energias renováveis, vão aumentar mais cerca de 25% até ao fim de 2026, e o país beneficia também em termos da sua vida económica e vai-se refletir na qualidade da vida dos cidadãos. Vamos ter mais emprego, vamos ter mais competitividade, vamos ter mais projetos internacionais a operar no país e a uma escala que é muito significativa. Sim, sim. De facto, o caminho está aí, e a política pública não deve ser vista com um tempo curto. Deve sobreviver a ciclos políticos e a ciclos de gestão, e não deve, de facto, ter uma interrupção a meio do seu caminho, não é? E este exemplo, claro, que estava a referir desde 2020 e que hoje tem a sua continuidade, não é? Aqui através dos centros de dados. Portanto, este é mais um outro excelente exemplo desta visão holística que deve existir para a continuidade das políticas públicas. Recentemente lançou um livro, Portugal na Europa e com a Europa, que futuro, em que aborda vários temas também que falam sobre a componente energética, e aqui queria explorar um bocadinho a redução da dependência energética, repescando o que falámos inicialmente, e principalmente aqui sobre o mix energético, a introdução das renováveis e este bom comportamento de Portugal nesta área, até porque recentemente a Agência Internacional de Energia lançou um relatório relativo às renováveis de 2025 e colocou Portugal
no top 10 dos países com a energia mais limpa. E, portanto, aqui olhando para a redução da dependência energética, o caminho, que tendências e desafios podemos ter aqui para continuarmos esta nossa redução da dependência energética, acelerando os investimentos e a diversificação de fontes? Sim, essa pergunta, Neuza, é muito relevante ao nível das tendências e dos desafios. A Agência Internacional de Energia já fez a sua análise do que se passou em 2024. Em 2024 tivemos uma estagnação no consumo de petróleo no mundo, aumentou cerca de 0,8% apenas. A China, que era um dos grandes consumidores, consumiu muito menos. A China hoje é uma espécie de eletroestado. Nós estamos a passar de uma ordem energética dominada pelos petroestados, os estados que produzem petróleo, para os eletroestados, que são aqueles que vão apostar na eletricidade. E não podemos ignorar que a China é o maior eletroestado do mundo, tem apostado nas infraestruturas elétricas e é também o país que mais aposta nas energias renováveis. E é por isso que eu defendo que nós devemos ter sempre uma colaboração multidimensional e diversificada com a China, que é sem dúvida um país que marca esta transição. Depois não podemos esquecer que a fonte de energia que mais cresceu em 2024 foi a eletricidade. A eletricidade cresceu 4,3%, quando o crescimento médio mundial foi da ordem dos 3%. Nós temos um crescimento cada vez maior da procura de eletricidade no mundo e quem respondeu a este crescimento foram sobretudo as energias renováveis, com 38%, e depois o gás com cerca de 24%. E acentuou muito bem este relatório da Agência Internacional de Energia, que coloca Portugal no top 10 dos países do mundo em que a parte da geração de eletricidade a partir de renováveis está-se a aproximar dos 80%, e eles perspectivam que até 2030 Portugal será um dos poucos países do mundo, talvez com o Chile, que vai chegar aos 90%, e isso é muito significativo. Mas nós não podemos esquecer também as mudanças estruturais que se operam em toda esta transformação energética que está a ocorrer no planeta. A Ember, que é outra grande associação que segue estas transformações, fez sair ontem o seu relatório e diz que no primeiro semestre deste ano, pela primeira vez na história, as energias renováveis ultrapassaram o carvão como fonte primária de geração de eletricidade. Nunca tinha acontecido antes. Tudo isto explica que as opções que o país tomou algumas décadas atrás são opções absolutamente certeiras e elas vão acontecer e, portanto, as grandes tendências é a eletrificação crescente da economia mundial. O que é que falta aqui? É aquilo que para mim vai ser a descoberta do século. Nós conseguimos, o facto dos combustíveis fósseis ainda hoje dominarem a matriz energética reside numa única coisa. Nós podemos armazená-los e consumi-los quando nós quisermos. Nós não conseguimos fazer isso com a eletricidade à escala da rede. E, portanto, o armazenamento, a descoberta do armazenamento à escala da rede, e está a vir com as investigações que há nas baterias e em todos os outros processos, quando ela ocorrer vai acelerar ainda mais a eletrificação do sistema energético internacional. Portanto, em termos de desafios, o que nós temos aqui é resolver o problema do armazenamento, é investir ainda mais nas redes, tornar as redes mais resilientes e tornar as redes elétricas mais inteligentes, e, portanto, há todo um conjunto de fatores que aqui estão a desenvolver-se. Eu fico muito contente porque nós apoiamos um dos grandes projetos que a Galp apresentou no âmbito do PRR e do REPowerEU, que está a ocorrer em Alcotim, e se for ver esse projeto, já tem na sua gênese inversores, que são inversores muito avançados do ponto de vista tecnológico, que permitem superar o problema que existiu com o apagão ibérico. O apagão ibérico não teve nada a ver com as energias renováveis, não teve nada a ver com Portugal, foi um excesso e depois uma quebra em cascata, porque a tensão na rede espanhola subiu de forma grande. Nós temos um excelente operador que é a REN da nossa rede elétrica, mas este projeto que está a ser desenvolvido em Alconti já tem inversores modernos. Os inversores que existiam anteriormente são inversores chamados grid following, seguem a rede. Estes chamam-se grid forming, isto é, tem já um sistema de arranque autónomo, que é crucial, e nós temos de duplicar a nossa capacidade de black start. Isso é, se acontecer alguma coisa na rede, temos vários pontos na rede que recomecem imediatamente a funcionar. Ela já faz geração sintética e de inércia, que é muito importante para o sistema e ajuda muito a estabilizar. Portanto, toda esta questão das redes também é um desafio grande para o futuro, mas eu penso que também aí o país está a dar os passos certos. Os passos certos.
O tempo teima em ser cada vez mais rápido e estamos, portanto, a chegar ao final aqui deste nosso episódio. E, portanto, nós temos sempre pedido aos nossos convidados que terminem ou que complementem uma frase e que é a seguinte: para si, transição energética é? Para mim, transição energética é o passo essencial para preservar a vida humana no planeta. Como antes expliquei, isto é uma questão de vida ou de morte. Não se trata de um luxo, de um desperdício, de um fait divers, mas é uma questão fulcral para o futuro. Muito bem. Foi um gosto conversar consigo. Agradecemos muitíssimo a sua disponibilidade de estar aqui connosco. Ficámos com uma visão muito mais clara sobre as políticas públicas e, portanto, todo este contexto 360, a importância do planeamento, da implementação, da monitorização, tendo sempre como foco o cidadão. Porque também, naturalmente, não devemos descurar de que quem planeia influencia o futuro e, portanto, a continuidade da implementação das políticas públicas é mesmo muito, muito importante neste âmbito e podemos, naturalmente, assumir que Portugal, com este compromisso para a neutralidade carbónica, deve continuar a implementar um ciclo de políticas robustas, aqui na área da energia e também na área do clima, por forma a conseguirmos esta transição energética cada vez mais sustentável, mais justa e mais inclusiva. Obrigado por partilhar o seu grande conhecimento connosco. Obrigado. Terminamos assim este nosso episódio e convidamo-lo a seguir a ADN Talks nas plataformas habituais. Não percam naturalmente os próximos nossos episódios e terminamos, como sempre, com toda a energia.